Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Salmo 119, o verso 15. Assim está escrito: Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. O salmista, quando escreveu este salmo, ele trouxe à lembrança uma prática que era comum àqueles que viveram no passado, que se identificaram com o propósito e a vontade de Deus e prezaram por uma proximidade com o Senhor, ou seja, uma comunhão mais firme, mais íntima, mais verdadeira, com melhores resultados. Estes irmãos do passado, eles sabiam o valor da meditação e, portanto, em várias oportunidades, as Escrituras relatam que eles tomavam tempo para meditar. O próprio Isaac, ele saiu ao campo para meditar, e tantos outros que assim fizeram. Mas aqui no Salmo 119, nós encontramos algumas referências à meditação. E o que é a meditação? Meditar significa refletir, ponderar, produzir um som baixo ou contemplar. Separar-se um momento para contemplação. É a meditação. Meditar, de acordo com a cultura hebraica, significava repetir as palavras de maneira calma, com som suave e baixo. Ou seja, uma maneira calma e serena de fazer com que, através da repetição do texto bíblico, aquelas palavras pudessem encontrar o caminho do coração e o caminho da mente, para então ali se abrigar. A meditação, ela tem essa característica de extrair do texto aquilo que lá está e trazê-lo para dentro do nosso interior, do nosso coração, ali estabelecer-se e ser o alimento que vai motivar o nosso pensamento à luz do que diz a palavra de Deus. Então, a meditação, ela tem o objetivo de atrair a nossa atenção, ou seja, nos levar a concentrar-nos no texto bíblico, para que as palavras que ali estão, elas possam encontrar um caminho aberto para o nosso coração. E com as Escrituras, isto é algo que acontece na maioria das vezes, porque a própria definição da Escritura é que são palavras vivas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus disse que as palavras são espírito e são vida. As palavras de Deus, bem entendido. As palavras dos homens não, mas as palavras de Deus, elas têm esta característica que lhe é peculiar. Então, à medida em que nós estamos lendo um texto bíblico e meditando no mesmo, nós vamos extrair dali lições que estão na profundidade. E só através da meditação é que conseguiremos extrair, entender e trazer para o nosso convívio, para que aquela palavra de Deus, através da meditação, ela possa encontrar um caminho direto na nossa vida e nos fazer viver de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então, como é que se faz a meditação? Através de um texto da Escritura que se escolhe. Aquele texto faz-se uma primeira leitura para que tenha o entendimento, o conjunto do que ali está registrado. Faz-se uma segunda leitura, comparando-se com a primeira, se em algum daqueles pontos
algum daqueles versículos ou versos, ou uma expressão, uma frase que despertou a nossa atenção, é aquele ponto exatamente onde vamos procurar ter o nosso foco, a nossa concentração, para que possamos estar, então, ligados ao texto e procurar extrair dele aquilo que ali está, não está aparente, mas através da meditação, estas palavras, elas é como que uma fonte que ela começa a jorrar água. São águas vivas. E à medida em que vamos meditando, isto vai se abrindo. Vai abrindo o nosso coração, vai abrindo a nossa mente, vai abrindo a nossa audição. E nós passamos, então, a entender o que diz a palavra do Senhor. Então, lembrando que a meditação não é algo que se faz de maneira apressada. Não. Se a pessoa está com pressa, ele não está habilitado para fazer a meditação. A meditação deve ser calma, tranquila e exige tempo. Exige tempo. E lembrando que a meditação não é coletiva, não é no meio do alvoroço, da agitação. A verdadeira meditação exige de nós que escolhamos um lugar quieto, silencioso, separado de todas as movimentações, para que ali tenhamos o foco único na escritura, no texto que escolhemos, na frase, no verso, no pensamento que ali está e que toca o nosso coração e que nós então ficamos voltados para ele para procurar entender qual é a mensagem que ali está se revelando para a nossa vida. Veja o que o salmista disse, olha, em teus preceitos meditarei. E através da meditação ele disse, e olharei para os teus caminhos. Então, através da meditação, o salmista entendeu que lhe seria abertos e mostrados o caminho do Senhor, e ele se voltaria para aquele caminho para andar por ele, olhando o caminho que a palavra de Deus abriu para nós. Então, lembrando que a meditação é solitária, é entre a pessoa, o texto sagrado e Deus. É ali que ele vai ter o seu momento de meditação. Então, por isso que não se deve ser feito com pressa, não se deve ser feito no meio da agitação, é preciso que tenha um lugar próprio para assim fazer. Então, à medida em que vai meditando na palavra de Deus, o primeiro ponto é ler. Vai fazer uma leitura, uma segunda leitura, um daqueles pontos vai falar mais alto ao coração e é ali que vai se estabelecer o foco. E a partir dali, então, vai se entender o conjunto daquele texto que foi escolhido e dali vão se tirar, então, lições que vão ser colocadas em prática e elas vão prover todo o necessário para a nossa vida. Então, quando começamos para fazer a meditação, é bom que se peça, através de uma oração, a iluminação e o entendimento através do Espírito Santo. Por quê? Porque a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo sabe o que lá está. Quais as verdades estão embutidas no texto bíblico. E à medida em que nós nos achegamos diante de Deus e pedimos ao Espírito Santo que dê-nos a iluminação, que abra o nosso entendimento, nós então vamos passar a compreender. O próprio salmista, aqui no Salmo 119, no verso 130, olha o que ele deixou escrito. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E é tudo o que nós precisamos. Iluminação e entendimento. E conforme vimos aqui, na exposição
da palavra, vem a luz ou a iluminação e vem também o entendimento. Quando nos dedicamos ao momento de meditar, significa tomar tempo. Tomar tempo com a palavra, concentrar-se naquilo que chamou a nossa atenção, procurando entender aquilo que lemos e descobrir dali que lições aquele texto pode trazer para nós. Aqui no Salmo 119, existem outros versos sobre a meditação. Este verso 15 que li, ele diz assim: em teus preceitos meditarei, e como resultado da meditação, olharei para os teus caminhos. Os caminhos de quem? Os caminhos do Senhor. No verso de número 23, está escrito assim: enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Veja, enquanto todos estavam procurando, ameaçando, acusando, o servo de Deus estava num lugar tranquilo e sossegado, meditando nos estatutos, meditando na palavra de Deus. A meditação deu a ele a tranquilidade necessária para não se apavorar, não se amedrontar, não se intimidar diante do que estavam fazendo contra ele. Pelo contrário, ele estava recorrendo a Deus através da meditação nos estatutos do Senhor. E isso estava ali fortalecendo, encorajando, animando e protegendo. Por quê? Porque através da meditação nós recebemos tantas bênçãos de Deus que de outra forma não nos seria possível. Então, mas através da meditação, isto torna-se possível. Veja também o verso 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amam e meditarei nos teus estatutos. Meditar, meditar, meditar. No verso 78 está escrito: confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Este salmista, ele tinha aprendido uma lição diante de Deus através da meditação, que pudesse acontecer o que fosse do lado externo. Nada disso teria o poder de desestruturá-lo, de tirá-lo da presença de Deus. Pelo contrário, em cada situação difícil que ele se encontrasse, ele tomava tempo para meditar na palavra de Deus. E através da meditação, ele era visitado pelo Senhor e recebia também o encorajamento necessário. No verso 97 está escrito assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então, o salmista tomava tempo todo o dia para meditar na lei do Senhor. Então, meditar nela é algo realmente que vai trazer bons resultados. E no versículo 99, ele diz assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, a meditação abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão e faz-nos entender coisas que outras pessoas não conseguem alcançar. Mas porque estamos no processo da meditação diante de Deus, então isso torna-se possível. Veja o que Deus disse a Josué quando encarregou a ele de
tomar a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés, em Josué, no capítulo 1, os versículos que estão aqui, versículo 8 e 9, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, no livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Deus orientou a Josué a meditar no livro da lei do Senhor de dia e de noite. Através da meditação, ele iria aprender lições preciosíssimas para que ele tivesse o cuidado de praticar de acordo com o que estava na palavra de Deus. Cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. E quando ele, através da meditação, tivesse o entendimento aberto e compreendesse o propósito e a vontade de Deus, o caminho por onde o Senhor o estava dirigindo, então a afirmativa é: então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, através da meditação, vem a direção, vem a prosperidade no caminho e vem a prudência na maneira de se conduzir. Então, veja a utilidade que há na prática da meditação. O próprio Deus dizendo a Josué que não se apartasse da sua boca o livro da lei. Quando chegamos no Salmo 1, os versos 1 a 3, ali o salmista está dizendo o seguinte: que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. E faz o quê? E nela medita de dia e de noite. E como ele medita na palavra de Deus de dia e de noite, a semelhança do que Deus disse a Josué, veja o resultado. Ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então, o resultado da meditação é um resultado de vitória, de prudência, de direção. Então, veja como é tão necessário nós aprendermos a prática da meditação e procurarmos a cada momento tomar tempo para não somente ler, mas ler e também meditar. E através da meditação vai abrir-nos horizontes na palavra de Deus, nosso entendimento vai se abrir, o nosso coração vai se dilatar diante da palavra de Deus, pelas lições que vamos ali, então, aprender através da meditação, e isso tudo vai fazer com que nós nos aprofundemos e estejamos cada vez mais próximos do Senhor. Então, na primeira leitura, nós procuramos entender o que lemos e concentrar no ponto que nos chamou a atenção e ali focar a meditação, porque é exatamente ali que estão reservadas lições e tesouros preciosos para o nosso conhecimento, entendimento e prática de vida. Então, é através da meditação. Então, após termos feito a meditação na palavra de Deus e ter feito anotações
daquilo que Deus trouxe ao nosso conhecimento através da meditação, porque não é meditar e guardar na mente apenas, mas é também fazer anotações, porque isso deve ficar no coração, ele vai à mente, mas precisamos ter uma anotação, porque pode acontecer de um tempo ou outro nós precisarmos daquelas lições e muitas das vezes a mente pode falhar em algum ponto. E se temos a anotação, está ali diante de nós, como a Escritura. Deus disse para escrever num livro. Por isso que nós não perdemos nada da Escritura, porque Deus disse para escrever no livro. E o livro está aqui nas nossas mãos, a Escritura Sagrada. Então, buscar uma maneira de aplicar na vida aquilo que nós aprendemos através da meditação. E a meditação contínua que fizermos da palavra de Deus, ela vai nos levar para um aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos perceber Deus mais próximo de nós, mais juntinho a nós. Por quê? Porque tomamos tempo com a palavra dele e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, nos abre a mente, a compreensão e traz-nos tesouros que ali estão escondidos, e estes tesouros, então, eles se tornarão lições para a nossa vida. Olha o que Deus disse que ia dar a Ciro quando ele o chamasse no tempo devido. Isaías 45, olha o que Deus disse a ele, versículo 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Então, à medida em que nós estamos fazendo a meditação na palavra de Deus, estes tesouros, eles começam a aparecer. Estas riquezas que estão encobertas, elas começam a vir aos nossos olhos e nós ficamos maravilhados de tanta beleza, de tanta profundidade e conhecimento que recebemos da palavra de Deus tão somente pela prática da meditação. Olha a oração que Paulo fez aos irmãos, que nós encontramos aqui em Efésios. Efésios, no capítulo 1 e o versículo de número 8. Olha a oração, versículo 18, digo, a oração que Paulo fez. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do entendimento. Quando é que nós recebemos a iluminação da palavra de Deus? Quando o Espírito Santo abre a nossa mente e nos faz compreender. Quando ele nos faz compreender, nós então passamos a descobrir na palavra de Deus as riquezas que ali estão. Então, isto só se tornará possível através da meditação. Então, precisamos aprender com aqueles do passado que utilizaram a prática da meditação e que riqueza eles alcançaram da parte de Deus, tão somente por separar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Lembrando que meditar é refletir, é ponderar, é produzir um som baixo, é como se contemplar. E como diz a cultura hebraica, é repetir as escrituras de maneira calma, com som suave e baixo. E à medida em que vai se repetindo, aquilo vai se entronizando para o coração, e depois do coração vem a mente, então há a concordância de mente e coração, onde a palavra de Deus começa a se abrir através do momento da meditação.
e elas vão penetrar no coração e na mente. As palavras vão saltar do livro sagrado e vão entrar, vão entronizar dentro de nós. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração. Como é que esconde a palavra no coração? Através da meditação. É o caminho para que a palavra de Deus encontre acesso ao nosso coração. Falamos que a meditação, ela é solitária, não existe meditação coletiva. A meditação é solitária. É a pessoa, Deus, sua palavra e o Espírito Santo. E é longe da turbulência, dos movimentos, de todas as coisas que procuram distrair a atenção, exatamente para ter o foco central no que está lendo, meditando e pensando. Então, isso leva tempo. E para começar a meditar, nós não podemos esquecer de pedir ao Espírito Santo que nos dê a iluminação e o entendimento. E quando isto acontecer, nós vamos focar na palavra de Deus, algo vai nos despertar e nós vamos colocar ali o objetivo de procurar compreender e entender o que está naquele texto. E através da meditação vão surgir lições. E estas lições nós devemos fazer anotações, o que aprendemos no período da meditação. Essas lições serão úteis para a nossa vida. Estes recursos não se encontram nos livros, não se encontram nas pessoas, se encontram em Deus. E eles só serão úteis a nós quando nós formos diretamente à palavra de Deus, na iluminação do Espírito Santo, que nos abre o entendimento, que traz a revelação da palavra de Deus. Então, aquilo que aprendermos pela meditação, nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, sabendo que todo o resultado da meditação, quando colocamos em prática, vai contribuir para o nosso aprofundamento espiritual no relacionamento que temos com Deus. Então, ao invés de ficar distante de Deus, nós vamos cada vez mais nos aproximando. E a palavra de Deus nos afirma: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como é que eu me aproximo de Deus? A partir do momento em que eu tomo tempo com a palavra de Deus para ler, meditar, extrair lições e colocar em prática na minha vida. Isso, então, vai me levar para mais perto do Senhor. E ele vai se revelar de maneira mais profunda para comigo, porque ele está vendo os caminhos por onde estamos indo através da prática da meditação. Se você ainda não tem feito isto, procure fazer, procure separar um tempo. A princípio parece difícil, parece que as coisas não se encaixam, mas com a prática, com o dia a dia, elas vão se encaixando e as coisas vão melhorando. Tome um texto da Escritura, leia ele 1, 2, 3 vezes, dentro daquele texto, um versículo, uma frase, um verbo, lhe chamou a atenção, foque nele. Procure meditar, procure refletir o que ele quer dizer, peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai abrir-lhe o entendimento, vai lhe dar a compreensão, e você vai encontrar ali, os seus olhos vão se abrir, e você vai ver ali o que de outra forma jamais poderia ter visto. Mas pela meditação, parece que a visão se abre e Deus nos faz enxergar o que está no texto. E aquilo vai trazer lições, regozijo, alegria, gratidão e crescimento espiritual para a nossa vida. O nosso relacionamento com Deus vai ser mais firme, mais verdadeiro e mais produtivo quando fizermos uso da prática da meditação. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.